o final do século XVIII, esse é o ponto central que eu gostaria de falar aqui para vocês, dois grandes movimentos importantes vão acontecer no mundo ocidental, na história ocidental, que vão reconfigurar a nossa história política, a nossa história cultural e a nossa história civilizatória, no modo geral. Refiro-me à Revolução Americana, 1776, e à Revolução Francesa, em 1789. Após a Guerra dos Sete Anos, 1756-1763, o governo britânico começou a tentar exercer um domínio maior sobre as suas 13 colônias na América do Norte. Isso foi feito através de medidas políticas e do aumento de impostos. Esta situação não agradou os nativos americanos e a tensão criada foi aumentando aos poucos. Ela passou de pequenos atos insurgentes a uma guerrilha organizada. Essas disputas levaram a uma inevitável guerra que culminou na independência americana. Quase no mesmo período, a França vivia uma situação parecida. O povo francês, cada vez mais pobre, sentia-se oprimido pelo sistema feudal que os mantinha com fome e como vassalos de uma classe rica que não tinha pudor em ostentar sua enorme riqueza. Além disso, a chamada burguesia também se mostrava insatisfeita, uma vez que possuía poder econômico, mas era excluída do poder político. No ano de 1789, estas tensões eclodiram numa revolta civil que culminou com a execução da família real e de diversos membros da classe dominante. Em seu lugar, foi instaurado um governo revolucionário. São esses os dois cenários dos quais surge a ideia de representação, que é uma ideia, portanto, que não existia até então. Aí vocês podem me perguntar, mas como não existia? Não existiam parlamentos? A Revolução Inglesa, em 1688, quando ela fortalece o poder do parlamento contra o poder do rei, ela não está baseada no princípio representativo? Sim e não, quer dizer, não é representativo por quê? Porque aquele parlamento ele é exclusivamente formado por membros da aristocracia agrária. Tá? E aquelas pessoas não têm funções de representação. Trata-se de um monopólio que os aristocratas têm, tá, no acesso ao parlamento. A ideia de que o parlamento representa as pessoas que estão do lado de fora é uma ideia que só vai aparecer de maneira nítida, muito forte, a partir da Revolução Americana, em 76 e depois a partir da Revolução Francesa. Vale a pena, portanto, ainda que rapidamente, tentar entender o que está presente nesses dois movimentos, para a gente poder entender agora o nascimento dessa ideia que é tão familiar para a gente, que é a ideia de representação. A independência americana de 76, ela decorre de um processo de 20 anos, 30 anos, de atrito entre os colonos norte-americanos e a metrópole inglesa, tá? Entre o Império Britânico. A Revolução Americana ela não foi produto de um projeto de fazer uma independência. Ela foi produto de uma relação tensa, de um atrito, que, radicalizando-se ao longo do tempo, gerou como solução final a ruptura. Tá? As 13 colônias se fazem independentes, em 76, e a razão fundamental dessa ruptura ao longo do tempo foi uma questão ligada a impostos. Não foi uma questão patriótica, nacional, até porque não havia identidade americana. Eram 13 colônias que não tinham relações entre si, praticamente, não havia identidade norte-americana, as pessoas não se pensavam como americanas, pensavam-se como inglesas na América. Tá? E a questão toda começa em torno da voracidade fiscal que o Estado inglês tinha, querendo cobrar impostos, e o início de uma reação que dizia o seguinte: puxa, se somos bons para pagar imposto, queremos ser ouvidos também. Queremos ter representação. Tá? Não há taxação sem representação. Parece um pouco essa ideia. Mas o ponto importante aqui é que em 76 há a ruptura, guerra de independência vitoriosa, e aqueles líderes da independência americana vão se ver diante da seguinte situação. E agora? E agora? Ganhamos, né? Mandamos os ingleses embora, o que nós vamos fazer? Vamos ter que inventar um país. Não havia experimento a ser copiado quando os americanos fizeram a independência. O modelo mais livre era a Inglaterra. A França, o que era? Uma monarquia autoritária, absolutista, em vias de fragmento, de degradação. 13 anos depois a Bastilha ia cair. Certo? Quer dizer, mais um tanto o rei ia perder a cabeça, da pior maneira possível. Europa Oriental, nem pensar. Ásia, para usar os termos da época, barbárie oriental, despotismo oriental. Tá? Portanto, o que os líderes da Revolução Americana fizeram foi inventar uma maneira de organizar o país, e aqui nós entramos no tema que realmente nos interessa, que é a questão da representação.